Oi, pessoal, boa noite. Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos iniciar mais uma live dentro de alguns minutinhos. Só dando tempo aí do pessoal chegando, sentando, pegando um cafezinho para a gente conversar. Enquanto o pessoal vai chegando, oi, Veralice, boa noite. Oi, Paulo de Tarso, boa noite. Michele, boa noite. Que bom, já logo de cara ter aí esse pessoal já. Ana Laura, tudo bom? Vamos para a gente ir ganhando um tempinho aí enquanto o pessoal vai chegando. Vão contando aí para mim de onde vocês são, por que vocês... Oi, Jéssica, boa noite. Por que vocês resolveram assistir essa live, né? Um assunto tão interessante e instigante, eu espero corresponder às expectativas de vocês, falando a respeito do medo quando nos tornamos reféns de nós mesmos, né? Acho que só o título já é algo bem instigante, já é algo bem interessante para a gente refletir. E aí, querem me falar? É de Natal, Veralice. Puxa vida, ô lugar bonito. Oi, Laís, tudo bom, meu bem? Que bom que você está aqui. Oi, Vitória. Oi, Cacau, boa noite. Psicologia, Rio Grande do Sul. Puxa vida, gente. Isa, Buenos Aires. Meu pai é argentino, Isa. Que bom, bem-vinda, bem-vinda. Oi, Alessandra, tudo bom? Nossa, quanta gente bacana, que legal, que legal. Ai, qual o tema, Alessandra? Ou então, o tema é a respeito do medo. Medo quando nos tornamos reféns de nós mesmos. O que você pensa a respeito desse tema, Alessandra? Oi, Rosana, boa noite. Belém do Pará, que legal. Nossa, quanta gente de longe, que bacana. Oi, Marcele, boa noite. Você é estudante de psi, Marcele, que legal. Alessandra, Rio de Janeiro. Marcele, você está em que semestre? Me conte tudo, não me esconda nada. Gente, a gente está dando só um tempinho, já vamos começar, tá? Antes da gente entrar na coisa propriamente dita, eu não sei quem de vocês já assistiu alguma live minha, medo é um excelente tema, Alessandra, com certeza. Oi, Rosângela. Araguari, puxa, Minas Gerais, olha que legal. Eu tenho medo de tudo, Veralice, então. É uma coisa complicada, né? Vamos ver se hoje, ao final da nossa live, você tenha se achado um pouquinho aí dentro desse medo, que é uma coisa que às vezes se torna extremamente paralisante, né? Deise, psicóloga, Osasco e Deise. Dá para colocar o tema em algum lugar? Então, ai, socorro, onde eu posso colocar? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Medo. Eu estou sem óculos, gente. Se eu escrever alguma coisa errada, vocês, por favor, me perdoem. De nós mesmos. Ok. Vamos lá. Acho que eu perdi alguém aqui. Comentários. Já estou eu aqui apanhando para rolar a página. Oi, Alessandra, tarará, Ângelo Ricardo, oi, Ângelo Ricardo, de Bauru, legal, Cacau, primeira vez que eu assisto minha live. Olha, tomara que você goste, Cacau. Oi, Madalena, oi, Madalena, eu tenho medo de tudo, só penso em tragédia do tempo todo. Que coisa, hein? Imagino o quanto isso te causa sofrimento e angústia, né, Madalena? Sinto medo das pessoas. Que coisa, Alessandra. Então, vamos lá, gente. De que forma que eu gosto de conduzir a live? Cada profissional tem uma preferência. A minha preferência, vocês perdoem se eu falar um pouquinho mais alto,
Mas é que a última live que eu fiz, eu não sei porquê, o som ficou baixo na hora que a pessoa ia assistir, quando ela já estava salva. Então, eu estou tentando falar um pouquinho mais alto para ver se melhora a qualidade do som na hora de alguém acessar a live depois dela já ter ido, já ter terminado, tá? Oi, Luiz Carlos, boa noite. O tema é medo quando nos tornamos reféns de nós mesmos, Luiz Carlos. Vamos falar a respeito do medo. Então, é isso que eu estava falando. A minha preferência, quando eu conduzo uma live, que bom, Marcelo, que o áudio fica bom na hora que está no ar. Depois ela fica baixa, não sei por quê, o que acontece. Então, eu gosto que a gente interaja durante a live. Aí alguns profissionais preferem que ao final da live abra para perguntas ou para comentários, alguma coisa assim. Eu funciono melhor na coisa do bate-bola, tá? Eu acho que funciona melhor. Então, por favor, sintam-se à vontade desde agora, perdão, desde agora, para perguntar, para comentar. Eu vou, à medida que eu for discorrendo, eu enfio o assunto de vocês de boa, não tem problema nenhum, depois eu retomo da onde eu estava, tá bom? Deixa eu só falar um pouquinho de mim, já que tem bastante gente que eu imagino que não me conheça. Oi, Janete, bem-vinda. Oi, Rodrigo, bem-vindo. Cleonice, bem-vinda. Eu sou a psicóloga Mônica Martinez, sou psicóloga clínica. Eu atuo especificamente ou com mais enfoque em luto e em processo de emagrecimento, ok? Eu trabalho através da abordagem logoterapia com viés na TCC. Alguém já ouviu falar, do pessoal do psico aí, conhece, já ouviu falar na logoterapia? Para eu ter uma ideia? Porque muita gente não conhece a logoterapia e eu fico muito triste, porque eu gosto muito dela. E a logoterapia eu consigo enviesar com a TCC até certo ponto e funciona bacana, tá? Alguém conhece a logoterapia? Oi, Sônia, boa noite. Você mora... Ai, que susto. Tailândia, no Pará. Pensei que era Tailândia. Fala, caramba, a gente tá chegando longe, hein? Excelente tema. Pois é, sente medo de tudo, Sônia. Eu tô vendo que isso anda sendo algo epidêmico. Michele, não entendi o que é o que eu não... sim, o que? Loira, louca. Não conhece logoterapia. Li um pouco sobre essa terapia legal, Tamires. Oi, Adriana, bem-vinda. Rodrigo, fale disso. Falo. Não conheço, mas ia gostar de saber como, então tá. Então eu vou falar um pouquinho a respeito da... Oi, Tassiana, bem-vinda. Estudei logoterapia na faculdade. Olha que maravilha para você. Na disciplina humanista, porque eu não tive, eu fui acessar a logoterapia depois de formada já, porque infelizmente na grade curricular não tinha. A logoterapia, exatamente, Angelo Ricardo, Viktor Frankl foi quem criou essa abordagem. A logoterapia foi criada pelo psiquiatra alemão Viktor Frankl, que foi ele sobreviveu, na verdade, a 2 campos de concentração. E a abordagem criada por ele entende que o ser humano tem a necessidade de buscar um sentido para a sua vida. Por exemplo, a gente sabe... Oi, Rodolfo, tudo bom? A gente sabe, por exemplo, que a grosso modo, para a psicanálise, o homem tem a necessidade de buscar prazer. E o Frankl vê isso de forma diferente, via isso de forma diferente. Ele entendia que o homem tem necessidade de buscar um sentido para a sua vida. Então, de que forma que o nosso trabalho se encaminha dentro da clínica? Nós ajudamos o nosso paciente, tá? Eu uso o termo paciente, através de escolhas conscientes, buscar cada vez mais um sentido para a sua vida. Esse sentido ele pode se dar através de várias coisas. Um trabalho, a dedicação a alguém que se ama ou alguma coisa que se ama, e inclusive através do sofrimento. Né? Por mais estranho que possa parecer, e essa eu entendo que é inclusive uma das abordagens que mais tem a ver exatamente com o meu trabalho em cima do luto, exatamente por isso. Porque até através do sofrimento é possível se encontrar um sentido para a vida. E é o que eu falei, eu tenho um viés
na TCC, porque eu entendo, e a logoterapia, ela me permite fazer isso, eu entendo que, por exemplo, nós temos, e isso é determinante nas nossas vidas, nós temos crenças inconscientes, crenças muitas vezes distorcidas, muitas vezes limitantes, e que são determinantes para alguns sentimentos, comportamentos e pensamentos na nossa vida, tá bom? Então, a grosso modo, essa é a logoterapia. Sugiro a vocês que leiam o livro Em Busca de Sentido, um psiquiatra no campo de concentração, que é exatamente o start desse trabalho do Viktor Frankl, que ele conta exatamente a história dele enquanto esteve prisioneiro num campo de concentração, onde ele perdeu tudo. Os familiares, o posto que ele tinha, né, ou seja, a profissão que ele tinha, a dignidade, ele perdeu tudo, mas ele entendeu que ainda assim era possível escolher não odiar aqueles homens que faziam aquilo com eles, né? Ou seja, os alemães. Então, é muito legal, é muito bacana, porque dentro do campo de concentração, através da observação, o Viktor Frankl conseguiu perceber quais pessoas conseguiam sobreviver e quais não, na grande maioria, exatamente através desse sentido da vida. É muito legal, tá bom? Tá todo mundo ok aí? Tá, a internet tá legal, o som tá legal, tá tudo ok? Dá pra gente começar? Até porque já passou um bom tempinho. Porque parou no Rodolfo para mim. Eu não sei se mais alguém entrou, estou preocupada com a internet, tenho medo da minha internet. Mas alguém quer falar um oizinho aí para mim? Vamos começar? Falar de medo? Ui, que medo. Tenho medo de falar de medo, tenho medo de sentir medo. Eu ouço muito isso dentro da clínica, viu? Por mais bizarro que possa parecer, essa declaração, eu tenho medo de sentir medo, ela é muito comum. É queixa comum dos meus pacientes, ok? E aí, gente, mais alguém por aí? Rodolfo, tá tudo ok a internet? Me dá um feedback, por favor. Rodolfo, eu estava falando para o pessoal que eu estou falando um tom mais alto, porque a última live que eu fiz, na hora que o pessoal ia acessar, quando ela já estava na página, fixa na página, o som realmente estava, porque depois eu fui ouvir, o som estava baixo. Você tá aí, ok? Alguém fale comigo, por favor, para eu não me sentir aqui abandonada. Podemos começar? Não? Enquanto isso, eu vou escrever aqui o nome do livro que eu falei. Eu acho que travou isso aqui. Eu acho que travou. E agora, gente? Socorro. Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Eu preciso de um feedback de vocês. Ah, então tá bom, obrigada. Gente, fui informada de que não travou, então vamos dar continuidade. Vamos falar, antes de mais nada, vamos entender o que é medo, ok? O medo é uma das emoções humanas. Para alguns profissionais, para alguns psiquiatras, o medo é considerado a emoção mais forte ligada à questão da sobrevivência, tá? Através do medo é que a gente conseguiu caminhar até aqui. Só que, como nós vamos ver daqui a pouquinho, esse medo, ele tanto pode ser um aliado, como ele pode ser, de alguma forma, um fator complicante na nossa vida. Eu não vou falar inimigo, porque seria uma coisa meio estranha da gente falar que o nosso medo é nosso inimigo. Mas ele pode ser um fator que complica um pouco a nossa vida. Até chegar a um ponto, por exemplo, em que
como disse mais de uma pessoa que está assistindo a live, eu tenho medo de tudo. E a gente vai entender, inclusive, por que a gente tem medo de tudo, tá? Então, vamos retomar. O medo é uma emoção, o medo, ele surge, na verdade, através de dois tipos de estímulos. Um estímulo externo, ou seja, do ambiente, ou um estímulo interno. Esse estímulo interno, e aí é onde a gente vai perceber o quanto isso sempre, é contínuo na nossa vida, é presente na nossa vida. Esse estímulo interno, ele vem através das crenças, que eu falei agora há pouco, né, que são crenças inconscientes. Ele vem através da nossa imaginação, ou seja, do nosso psicológico, ok? Então, através desses dois estímulos, eu posso, de alguma forma, sentir que eu estou sendo ameaçado, que eu estou correndo algum tipo de perigo, e esse perigo ele pode ser tanto real, quanto ele pode ser imaginário. Agora, independente de o perigo ser real ou imaginário, provoca em mim uma série de reações, ou seja, faz com que meu cérebro produza uma série de substâncias, como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, que são substâncias que tendem a excitar o meu organismo, né? Não excitar sexualmente, mas excitar o meu organismo. E esse cortisol e esse estresse, essa liberação dessas substâncias, né, desses hormônios, eles fazem com que meu corpo reaja de tal forma ou de tal forma, e isso depende de pessoa para pessoa. É isso aí, Rian, Ryan, não sei. É um sistema teórico, exatamente. E que é aplicado dentro da clínica, não só dentro da clínica, mas como em qualquer área da psicologia a que o profissional se dedique, né? A logoterapia é extremamente moldável e adaptável e receptiva, e por isso que ela é muito legal. Eu amo a logoterapia. Mas então, voltando a falar, o medo, ele faz com que o meu cérebro, né, o meu cérebro, através do medo, produz essas substâncias que repercutem no meu corpo de diversas maneiras. E é interessante da gente pensar assim, funciona meio no sistema ou-ou. Algumas pessoas têm, por exemplo, aquilo que a gente chama de taquicardia, ou seja, o aceleramento do coração. Para outras pessoas, existe uma diminuição nesses batimentos cardíacos. Para algumas pessoas, existe a hiperventilação, a pessoa fica ofegante. Para outras pessoas, ou em outras situações, essa respiração ela pode diminuir. Busca de um sentido na vida, exatamente, Josiane, é isso aí. E esse sentido ele pode estar, nossa, de formas incríveis nos mais diferentes lugares ou através das mais diferentes experiências. E então, olha que interessante, pessoas diferentes podem ter reações diferentes, inclusive opostas, como eu falei, tem o aceleramento dos batimentos ou a redução dos batimentos, o aceleramento, da respiração, a diminuição da respiração, uma maior mobilidade, uma diminuição da mobilidade. Isso varia não só de pessoa para pessoa, mas pode variar, inclusive, da mesma pessoa em situações diferentes. Percebe? Então, não existe um padrão para as reações que vêm através do medo. O que a gente sabe é que elas vêm. E aí dá dor de barriga, e aí o intestino pode prender, e aí dá vontade de fazer o número 1 também, e aí de repente... Ou seja, o organismo, de uma forma geral, ele se ressente dessa descarga da adrenalina e do cortisol, e ele reage a isso. Né? Existe uma repercussão com relação a tudo isso que acontece com ele. Ok? Oi, Rodolfo de novo. Estou eu aqui apanhando de novo com esse negócio de rolar a página, porque ele não vai, não tem jeito. Comigo ele não gosta de
trabalhar, vamos esperar que ele vá sozinho. Tá ok até aí a explicação? Estou complicando mais do que facilitando ou está dando para acompanhar o que eu estou explicando? Qual o nome do livro? O livro é Em Busca do Sentido, um psiquiatra no campo de concentração. O autor é o próprio Viktor Frankl. Ok? Eu coloquei, inclusive, eu não consigo ler teu nome direito, que está meio no ladinho. Não sei se é Rian ou se é Juan. É Rian. Eu joguei nos próprios comentários o nome do livro, tá bom? Oi, Tamires, tudo bom? Tá dando para vocês acompanharem a explicação. Não estou bagunçando mais do que esclarecendo. Joinhas aí para eu ter ideia, por favor. E vamos lá. Agora, por que cargas d'água, que o nosso cérebro, que não tem nada para fazer da vida pelo visto, na possibilidade real ou imaginária do perigo, ele se porta da forma como se porta? Por que será que existe toda essa parafernália no nosso corpo em virtude do medo? Vamos entender um pouquinho? E aí é legal da gente se remeter à época das cavernas, tá? Eu vou nesse assunto e vou para frente e para trás em alguns momentos da nossa conversa para esclarecer alguns pontos. Então, vamos pensar nos homens da pré-história. Como era a vida desses homens? Eles viviam sempre na iminência de algum tipo de perigo. Lembra que eu falei agora há pouco que o medo ele é considerado por alguns estudiosos como a emoção mais ligada, mais intensa e mais ligada à sobrevivência? Então vamos pensar, Cleonice, seria legal inclusive você ler isso, ou de repente até quem sabe pensar em buscar a terapia como uma forma de se encontrar aí em você mesma, né? Mas vamos lá. Esses homens, eles viviam na iminência de morrer, seja atacados por algum tipo de animal, seja morrer de fome, de privação. Oi, Valéria, tudo bom? Mas eles viviam sempre na iminência de que algo pudesse acontecer com eles. Vamos pensar, eles tinham uma vida extremamente frágil, extremamente arriscada, né? Me ocorre outra palavra. Então, o que acontece? Para que esses homens conseguissem sobreviver e perpetuar a espécie, eles precisavam de ferramentas, o corpo precisava de ferramentas que os ajudasse a passar por essas situações de perigo. Então, eles estavam em algumas situações específicas, é legal a gente pensar, em algumas situações específicas, como, por exemplo, na iminência de caçar ou de ser caçado, né? Ocorria no corpo deles essa descarga desse cortisol e dessa adrenalina e tudo mais, para que os ajudasse na luta ou na fuga. Percebe? Eles precisavam disso, porque essa descarga dessas substâncias faziam com que o sangue fosse para as extremidades, o coração acelerasse, ou seja, eles se colocavam na condição de correr ou de atacar ou de correr. Era para isso que servia essa descarga de cortisol e de adrenalina. Passado o momento do perigo ou a necessidade de caçar, seja lá o que for, esses níveis eles voltavam ao normal, para só acontecerem novamente em uma outra oportunidade de caça, de perigo, seja lá o que for. Então, isso é o que está na nossa memória ancestral. Então, percebe? O medo é extremamente importante, extremamente necessário para a sobrevivência da espécie. Só que o que ocorre? Existe um neurologista americano, se eu não estou enganada, ele é americano, e ele fala o seguinte: o nosso cérebro evoluiu de tal maneira que hoje
nós praticamente temos medo de tudo. Por quê? Olha que coisa. Porque se na época das cavernas, ou um pouco mais para frente, onde o meio era muito hostil, e o homem precisava dessa preparação, precisava dessas substâncias para conseguir lidar com esse meio hostil, à medida que o tempo foi passando, o homem foi dominando o meio ambiente, percebe? Hoje em dia, vamos combinar, o meio ambiente não é tão hostil assim. Existem, claro, situações de perigo, a gente sabe, perigo real. Em alguns países, por exemplo, onde tem terremoto, onde... Podemos começar o quê, Marcele? Fiquei preocupada agora. Ou seja, onde a natureza continua de alguma forma atuando mais agressivamente, mas via de regra, o ser humano ele dominou o meio ambiente. Então, basicamente está tudo ok. O que sobrou? Sobrou um cérebro atento a tudo, com medo de tudo, preparado para tudo. E aí é onde nós estamos vendo essa epidemia de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas não conseguem lidar. Não existe mais o medo real, muitas vezes, algumas vezes sim, mas na grande maioria não. Mas existe o medo de outras coisas. O nosso medo, ele meio que se transportou de coisas físicas, concretas, agressivas, para possibilidades. Possibilidade. Pode ser que eu seja mandado embora. Ai, que medo, meu Deus. Ai, que medo. Pode ser que o meu casamento acabe. Nossa, meu Deus, que medo. O que vai ser de mim? Pode ser que o que eu coloque no Face não seja bem aceito. Pode ser que essa live aqui não seja bem aceita pelas pessoas, seja criticada. Isso gera, na grande maioria das pessoas, medo. As pessoas já não estão mais conseguindo lidar com coisas que fogem ao seu controle, mas que normalmente estão no campo da imaginação. Vamos pensar, eu sugiro a vocês que façam uma análise do quanto os nossos medos, aqueles medos que eu recebi um recadinho aqui, um comentário que os comentários estão chegando atrasados para mim, eu percebi. Pelo que a Marcela escreveu, podemos começar, eu quase tive um infarto aqui. Mas, gente, então, perdão, se eu não estiver lendo os comentários de vocês, não é uma vontade minha, porque eu estou a todo momento monitorando. É que realmente não está rolando, não está chegando em mim os comentários de vocês na hora que vocês estão fazendo. Mas, olha, me comprometo assim que terminar essa live, eu responder a todas as perguntas que, porventura, não tenham sido respondidas ao correr da live, tá bom? É o que eu posso fazer diante dessa dificuldade, porque realmente não está aparecendo para mim, tá? Então, vamos lá. Eu sugiro a vocês que façam esse exercício. O quanto dos medos que vocês sentem são efetivamente reais? Ou eles só estão aqui? E é legal da gente fazer esse tipo de exercício, porque a gente não se percebe. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos escutar, de nos perceber, de nos sentir, de nos tocar internamente. Então, muito do nosso sofrimento, das nossas angústias, também são em virtude disso. Porque eu simplesmente sofro e eu não sei o que está acontecendo. Eu sinto. Eu costumo brincar assim. Dizem que o ser humano é um ser pensante. E eu digo que o ser humano é um ser sentinte. A gente está sempre sentindo. E as emoções, elas normalmente, principalmente quando a gente lida com o medo, isso sai do nosso controle. Então a gente fica assim. Sabe o que me lembra? Eu estou falando uma coisa, né? Podem me xingar depois, eu até deixo. Mas sabe aquele boneco de posto de combustível que fica assim?
o tempo inteiro? Nós ficamos assim muitas vezes o tempo inteiro emocionalmente. Eu não sei se vocês vão entender ou vão concordar comigo, mas essa é a sensação que me dá. Nós ficamos totalmente sem controle, sem, sem conseguir nos conter, sermos contidos, né? Assim como aquele neném que assusta o tempo inteiro e quando a gente contém ele, ele dorme, ele aquieta, emocionalmente muitas vezes é o que nos acontece. E o medo, ele é das emoções que mais tem esse poder de nos deixar totalmente desestabilizados e sofrendo. Mas, quando, ou a partir do momento em que nós nos permitimos olhar o nosso medo mais de perto, colocar uma lupa em cima dele, é bem provável que nós vamos perceber duas coisas. Primeira, que ele é um medo que não corresponde à realidade. Vamos pegar, quer ver? E aí eu já vou entrar, inclusive, no campo da fobia, que é um tipo de medo, só que já é uma questão patológica. Sabe aquela coisa, nossa, agora está chegando um monte de coraçãozinho lindo, agora acho que soltou o que estava travado aqui na minha página. Sabe aquela pessoa, por exemplo, tem medo de palhaço. Se a pessoa se perguntar, se questionar, será que ela efetivamente acredita que um palhaço vai entrar, vai sair debaixo da cama dela, ou vai entrar na casa dela e vai esfaqueá-la, como a gente vê no filme? É quase certo que essa pessoa vai responder que não. Que ela sabe que ela não, que isso não vai acontecer. Então, essa é a primeira coisa. Só que, independente dela saber, ela ainda assim sente medo. Por quê? Porque em algum momento houve associação de palhaço, assassino, com uma sensação de medo. E aí, quando houve essa junção, faz um link entre as duas coisas, e aí complica um pouco, porque aí não adianta você raciocinar, porque você só sente, percebe? Aonde eu quero falar, quero chegar do somos seres sentientes. Por mais que seja irracional o medo, eu não dou conta dele, porque ele está atrelado diretamente à sensação do medo. Ele já virou algo, uma coisa só: palhaço, medo; barata, medo; cachorro, medo. E quando isso acontece, entramos no campo da fobia, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque a fobia ela tem um caráter paralisante, muitas vezes, ela tem um caráter de risco, né? Por exemplo, pessoas que têm medo de cachorro e que, ao ver um cachorro na mesma calçada em que está, atravessa uma rua sem olhar. Percebe o grau da fobia? Porque a pessoa não mede consequências, ela está colocando em risco a própria vida. Ou seja, é irracional, é puramente primitivo e emocional. É instinto de proteção e de sobrevivência. Sério. Poxa, gente, eu queria tanto saber se vocês estão conseguindo acompanhar e não está chegando para mim. Olha, o meu último comentário é da Janete Escobar falando sim para mim. Ou seja, que a gente pode começar. Olha que judiação. Me perdoem, de verdade, me perdoem. Eu vou dando seguimento e espero que tudo que eu fale, de alguma forma, dirima as dúvidas de vocês, mas se ficar, por favor, deixem postadas as dúvidas. Eu vou, posteriormente, eu vou responder. Pode ter certeza. Isso é promessa e, para mim, promessa é para ser cumprida. Vamos pensar. Com relação ao medo. Existem. Sônia está ok. Podemos começar, Rosana. Nós começamos faz tempo, querida.
Mas estamos aqui. Tomara que esteja tudo ok. Mas vamos lá. Com relação ao medo, existem alguns profissionais, existe um psiquiatra, por exemplo, o nome dele é Paulo, eu vou ler aqui, eu vou colar aqui o que está escrito, o sobrenome dele é um pouquinho complicado e eu quero falar certinho. Então, o nome desse psiquiatra é Paulo Dalgalarondo, acredito que seja mais ou menos por aí. Então, o que acontece? Ele coloca o medo em escalas. Então, o medo ele começaria mais ou menos. Eu consegui aqui um outro comentário, uns comentários, mas para mim está normal, voltei sobre o medo de dirigir, de andar de bicicleta. Nós vamos falar sobre isso, Daisy, não só especificamente sobre o medo de dirigir, de andar de bicicleta, mas sobre esse tipo de medo. Como combater esse medo? Como faz quando o medo desencadeia ansiedade? Pois é, o medo desencadeia a ansiedade, eu acredito até que eu já tenha entrado nesse assunto, sou movida a medo. Patrícia, eu perdi o fio da meada, peraí. Ele desencadeia, o medo desencadeia a ansiedade exatamente por aquilo que eu falei do cérebro, nosso cérebro evoluiu para sentir medo. E enquanto o meio oferecia riscos, a gente dava conta desse tipo de medo e ia levando. A partir do momento que o homem começou a dominar o meio, não sobrou mais da onde sentir medo real. Passamos então para o medo imaginário. Vou perder emprego, meu marido está me traindo, as pessoas não me aceitam, e por aí afora. Então, eu vivo em constante sobressalto. E eu vivo em constante fábrica de adrenalina e de cortisol. Isso vai desencadear em algum momento em crise de ansiedade. Esse é o caminho, percebe? Bom, vamos voltar a esse danado desse psiquiatra, Paulo Dalgalarondo, ok? Então, ele coloca a escala do medo em 6 patamares, vamos dizer assim. Então, seria mais ou menos não, efetivamente, desculpe, está ouvindo? Que bom, Vitória, que você está ouvindo. Então, vamos lá. Seria a prudência, a cautela, o alarme, a ansiedade, o pânico. O pânico seria o temor profundo, ou o medo intenso. E, finalmente, o terror, que seria o medo intensíssimo. Então, percebe? O nosso medo, ele quase que se subdivide, ou ele tem escalas, na verdade. Ele vai, como se fosse de 0 a 10, ele vai de 1 a 6. Então, seria a prudência, a cautela, o alarme, a ansiedade, o pavor e o terror. E aí, quando a gente entra na questão da ansiedade, daí para frente, a coisa já começa a se tornar patológica, percebe? Porque aí já entra naquilo que eu falei agora há pouco, a fobia, por exemplo, aonde a pessoa ela começa a ter a vida paralisada, limitada e pode, inclusive, chegar ao ponto de correr algum risco de morrer, efetivamente de morrer, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Oi, Aline, meu bem. Gente, vocês que estão chegando, me perdoem, é que eu sou obrigada a fazer esse tipo de gambiarra aqui, porque o meu computador, eu não sei o que está acontecendo, ele não está aparecendo aqui, ele não está rolando as mensagens. O livro de Augusto Adelma, o livro de Augusto Cury, o Código da Inteligência, me ajudou muito a controlar essas neuras. Olha que legal, Adelma. A gente tem que buscar, de alguma forma, caminhos que nos ajudem a lidar com isso. Porque senão nós vamos nos deixando levar, envolver e nos paralisar por esse medo, que normalmente não é um medo pertinente com a realidade, e chega uma hora que não tem mais o que fazer.
né? A gente realmente fica refém de nós mesmos. Percebe por que, que o tema é esse? Nós nos tornamos reféns de nós mesmos. A coisa não está fora, está dentro. Percebe? A minha pergunta, Antônio, a minha pergunta é: direito, ataque de pânico. Ataque de pânico tem cura definitiva? Então, Antônio, é complicado da gente falar em cura definitiva. Porque às vezes, quando a gente fala isso, cria-se uma expectativa que pode não condizer com a realidade. Mas é possível, e eu afirmo para você, existir um controle através de, quando for o caso, quando for necessário, o uso de medicamento e terapia. Existe um controle e ele é extremamente satisfatório na síndrome do pânico, nas fobias e na ansiedade, ok? Eu tenho essas sensações, isso é terrível, eu não consigo sair ou ir a lugar nenhum. Russo, isso é muito complicado, percebe? O quanto é limitante, o quanto é paralisante. Pense em buscar ajuda. Pense em buscar ajuda. Invista em você. Porque o resultado, ele vem. Ele vem. Tá? Eu não posso dimensionar o quanto desse resultado ou como será esse resultado, mas dificilmente esse resultado não vem de alguma maneira, tá bom? Tenho fobia quando fico totalmente no escuro. Tem como controlar isso? Rian, tem. Tenho, vou entrar mais um pouquinho na frente a respeito de que forma a gente pode lidar com o medo, tá? De que formas a gente pode lidar com o medo, e tem sim, tá? Meu medo de dirigir me incomoda muito. O que você sugere como resolver? Daisy, é complicado. Você, em boa parte da torcida do Corinthians, tem esse medo de dirigir, percebe? Por que será que a gente tem medo de dirigir? A gente tem medo de falar em público? A gente tem medo de... Deixa eu ver, do que mais a gente tem... Eu não li o que você escreveu, Vitória, eu estou lendo agora. Eu tenho fobia de falar em público. Isso também é muito comum. Por que será que a gente tem esse medo? Por que será que a gente tem essa fobia? Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar na nossa história. Lembra que eu falei das crenças internas? Em algum momento, pode ser que o meio tenha oferecido para a gente algum tipo de realidade, medo do novo e do desconhecido também. Pois é, Aline, olha que coisa, né? Pode ser que em algum momento da nossa vida, e normalmente infância, adolescência, mesmo na idade adulta, mas a infância o bicho pega um pouquinho, o meio tem oferecido para nós algum tipo de argumento e que se instala em nós de que nada do que eu fizer é o suficiente, não sou bom o tanto que deveria, não dou conta de fazer coisas boas. Sabe aquelas... Gente, vamos prestar muita atenção nisso, tá? Sabe aquela coisa da gente falar para a criança assim, você é burro? Você não faz nada direito mesmo? Isso se instala como uma crença. De que forma isso se repercute lá na frente? Eu não consigo dirigir, eu não consigo falar em público. Se eu sou repreendida quando eu estou falando, depende da forma como essa repreensão se dá. Se eu for humilhada de alguma forma, diante de uma exposição minha, eu posso, como... Gente, isso tudo é inconsciente, óbvio, eu não percebo o que acontece, mas eu posso, como forma de me proteger emocionalmente, como um mecanismo de defesa, eu posso simplesmente deixar de me expor para não passar novamente por aquela situação, ou por situações semelhantes. Então, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele não lida muito bem com julgamentos. Olha que interessante, o nosso cérebro ele não lida com julgamentos.
nem com rejeição. Então, tudo o que eu puder fazer para evitar ser rejeitado, para evitar ser julgado, para evitar ser exposto, eu vou fazer. Óbvio que sem perceber, para me defender emocionalmente. É uma questão de sobrevivência emocional, como eu costumo dizer. Então, para isso não acontecer, eu evito entrar em contato com coisas que podem gerar aquilo. Então, vamos pensar, por exemplo, medo de dirigir. É óbvio que cada caso é um caso, mas vamos pensar no medo de dirigir ou mesmo no medo de falar em público. Se eu, em algum momento lá atrás, ou mesmo perto, eu me vi sendo julgada, sendo mal interpretada, sendo repreendida, sendo humilhada muitas vezes. Vamos combinar que se eu pegar um carro para dirigir, eu estou me expondo um monte, porque se tem uma coisa que o pessoal gosta de falar é de motorista que dirige mal. Ou, de repente, eu vou falar em público, aquele monte de gente olhando para mim, sendo que um dia eu já me vi numa situação, que às vezes eu nem me lembro, mas eu me vi numa situação semelhante em que eu me expus e eu fui ridicularizada de alguma forma, acende uma luzinha lá dentro, sabe? Acende uma luzinha e eu imediatamente tento sair, eu tento evitar essa situação. Então, existem, claro que sempre cada caso é um caso, mas existe uma grande possibilidade de esse medo, essa aversão, ela ter a ver com essa questão do julgamento e da rejeição. É óbvio que existem, por exemplo, uma fobia de barata, possivelmente ela pode ter tido uma origem numa experiência com uma barata realmente, ou algum inseto semelhante, e que tenha assustado uma criança, por exemplo. Isso é muito comum de acontecer. Ou algum adulto meio, assustou a criança. Né? Então, percebe? O medo ele é muito aprendido. A gente acha que o medo, ele é... De onde será que surgiu? Grande parte dele ele é aprendido, desde muito pequeno. Vamos pensar? Canção de ninar, de criança. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino. A gente não tem uma canção de ninar, gente, que acalente, né? Que seja alguma coisa gostosa. É que a criança não entende, no primeiro momento, a criança não entende o que a letra está dizendo. Mas que as letras são perversas, são, né? Então, a gente vai armazenando esse tipo de coisa no nosso inconsciente e isso se torna, muitas vezes, uma crença. E essa crença ela é geradora de todos esses comportamentos que estão fora do que deveriam estar, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu espero que esteja tudo ok, gente, que vocês estejam conseguindo acompanhar e eu não esteja gerando mais dúvidas do que tirando elas, por favor. Deixa eu só olhar aqui. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Adelma, exatamente, o medo é involuntário, porque ele foi associado em algum momento a uma situação de perigo real ou imaginária. Então, criou-se um link. E como eu falei, nós somos criaturas que sentimos demais. E a reação é exatamente essa. Então, a proposta seria exatamente do como nós podemos conseguir ir aos poucos dominando e domando esse medo. Né? Isso só é possível através do racional, porque o emocional é o que satura tudo. Oi, Yara Nunes, Ruth, oi, Russo. Eu até entro em pânico, às vezes, em virtude desse medo que até mesmo desconheço. E, legal uma coisa da gente pensar. A diferença de medo e ansiedade, o medo basicão e a ansiedade seria o quê? O medo, ele é provocado por algo, por algum estímulo. Seja esse estímulo, como eu falei, externo ou interno da imaginação de alguma crença. E a ansiedade é o temor que eu tenho de encontrar com esse objeto do meu medo. Lembra que eu falei do medo do medo? É mais ou menos por aí. A pessoa tem medo de sentir medo.
ou seja, ela tem medo de entrar em contato com aquele objeto ou aquela situação que provocou o medo. Tá? Então, é por isso que eu, às vezes, dirigi durante muito tempo e de uma hora para outra, eu paro de dirigir. Eu paro de dirigir. Por quê? Porque eu não quero mais sentir o que eu sentia quando eu dirigia, que era medo, insegurança, preocupação em ser julgada, preocupação em ser xingada ou preocupação em ser ridicularizada. Então, o que eu faço? Eu vou deixando de dirigir. Percebe? Como controlar os pensamentos? Como tratar os pensamentos absurdos que não desejo pensar? Olha, eu digo para você assim, Irene, para cada pensamento, eu faço isso muito, muito, muito com os meus pacientes. Gente, costuma dar muito resultado. Para cada pensamento intrusivo, sem sentido, irracional, porque na verdade esse pensamento ele tá vindo de lá de baixo, ele está ligado com aquela crença que eu posso ter. Então ele é um pensamento automático. Para cada vez que eu identificar esse pensamento, eu sugiro ao meu paciente que coloque, que contraponha esse pensamento que normalmente é limitante, negativo e sem sentido, que coloque imediatamente um outro pensamento no lugar positivo, abrangente, libertador. Então, é aquela coisa de toda vez que aí eu não vou conseguir dirigir imediatamente. Por quê? Vou conseguir dirigir sim, sou capaz. Só vou saber se eu tentar. Percebe? Porque o que acontece? E aí eu já vou indo lá na frente nessa questão de como lidar com ele. Nosso cérebro está acostumado a pensar assim, porque ele sempre pensou assim. Chegou a hora dele ter a possibilidade de aprender a pensar de outro jeito. Então, eu vou colocando argumentos possíveis e plausíveis para que o meu cérebro entenda que esse caminho aqui chega, existe esse outro aqui, é possível fazer. E água mole, não é uma vez ou outra, é sempre. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E à medida que eu vou também reconhecendo essas crenças como algo limitante, distorcido, eu também vou me dando a oportunidade de falar, vamos lidar e vamos trabalhar com isso. Então, é possível a gente trabalhar dessa maneira nos casos de medo, onde é uma coisa um pouco mais branda, na ansiedade, a respiração ajuda demais. Eu oriento meus pacientes a fazer o 10-10-10. Isso não é fertilizante, né? Porque tem um 10-10-10 que é fertilizante. O 10-10-10 é inspira contando até 10, segura contando até 10, expira contando até 10. Faça isso por 4 ou 5 vezes, você vai perceber que os níveis de cortisol, de adrenalina e tudo mais, eles reduziram. Você se puxou para o eixo, você oxigenou o seu cérebro, você se acalma, você se aquieta, você se equilibra normalmente. Então, essa é uma das formas de lidar com medo. A respiração é poderosíssima, tá? Para quem tem ansiedade, o medo, até em casos de fobia, ela ajuda junto com outras técnicas, que a pessoa, né, ajuda a pessoa a voltar um pouco para o eixo, ok? Então, vamos lá de novo aqui um pouquinho. Então, como tratar os pensamentos absurdos? Entendendo isso é absurdo. Está tudo bem. Gente, seria quase que legal virar um mantra. Está tudo bem. Isso é meu cérebro tentando, de alguma forma, me entregar peças. Está tudo bem. Medo de perder as pessoas que eu amo. Percebe o quanto que isso está enraizado, e isso é aprendido, e isso é cultural, Luciana? Porque, na verdade, a gente aprende desde sempre que a morte é castigo, tanto é que a gente usa termos do tipo, o cara era bom e morreu, se fosse ruim, estava vivo ainda. Ou seja, a gente olha a morte como uma punição. Ele não consegue
transcender e entender, na verdade, racionalizar de que a morte, ela é parte desse processo todo que a gente chama de vida. Mas a gente se sente roubado pela morte dos entes queridos. Eu tenho um tipo de medo, desencadeou ansiedade, às vezes me pego chorando sem medo, parará, né? Conseguiria realizar um sonho. Depois eu vou ler direitinho, Ana Laura, a tua colocação aqui e eu respondo para você em off, juro para você. Amália, como faço para controlar ciúmes quando eu vejo coisas antes de acontecer? Eu diria que você vê coisas que provavelmente nunca vão chegar a acontecer, não é, Amália? Isso é legal da gente pensar. De novo, vamos puxar o medo e olhar ele na lupa da realidade. Qual a possibilidade disso acontecer? Ah, não sei. Então, se você não sabe, para que você está se ocupando disso? Para que você está, por que você está usando do teu tempo e da tua tranquilidade, alimentando alguma coisa, desenvolvendo medo a respeito de algo que provavelmente nunca chegue a acontecer? Aí investiga do que você tem medo quando o assunto é traição. Do que você tem medo? Gente, vamos aprender a se perguntar do que eu tenho medo? Ah, eu tenho medo. Tá, dá um passo atrás. Mas por que eu tenho medo disso? Aonde esse medo está me levando? Percebe? É como se o cérebro entendesse essa afirmação de não posso, não consigo e reagisse quimicamente. Mas, Marcelo, é exatamente isso. O cérebro fabrica, o cérebro reage e o cérebro se ressente daquilo e vira um ciclo vicioso. E que o próprio cérebro, quando nós entendemos e escolhemos olhar de forma racional, ele tem como... Oi, Lucas, tudo bom? Ele tem como quebrar esse círculo vicioso, tá? Isso através da persistência, da vontade, das escolhas conscientes, tá? É o que eu falei da logoterapia lá atrás. Sabe bem como é isso, né, Valéria? Eu imagino que você saiba muito bem mesmo. Tenho medo de tudo e tristeza. Então, na Mari Neve, não sei, é exatamente aí. Fecha para balanço. Dá uma perguntada. Por que tanto medo? Para que tanto medo? Se você não tiver medo, aonde você vai chegar? Você quer chegar lá? Isso é uma coisa legal, porque às vezes o medo é uma forma que eu arrumo inconscientemente de me colocar aqui, não me deixar sair da minha zona de conforto, porque se eu for daqui para lá, pode ser que lá eu encontre coisas que eu tenha dificuldade em lidar. Ou, como disse a Aline agora há pouco, medo do desconhecido. Percebe? E aí a gente fica naquela zona de conforto, sofrendo e sofrendo e sofrendo. Aline, o medo começa nessas músicas, elas são aterrorizantes. Como que o pessoal ainda tem coragem de falar que é canção de ninar? Ninar quem? Vampiro? Ninar o Frankenstein? Não sei. Mas a gente canta para os filhos, viu? Eu cantei para os meus, é por isso que eles são tudo assim atrapalhadinhos, coitadinhos. Valéria, o medo que uma criança sente é diferente do medo de um adulto? Olha, então, essa é uma boa pergunta. É que a criança, ela é por sentir, né? O adulto, ele tenta, de alguma forma, às vezes, racionalizar e às vezes, essa tentativa, depende de como ele leva, pode até complicar esse medo. Porque você começa a mirabolar, a planejar, me fugiu a palavra, a criar expectativas, e você tem o poder, inclusive, de aumentar esse medo. Mas, por outro lado, a criança, ela é puro sentir, principalmente a criança menor, né, de 3, 5 anos, ela ainda, o pensamento dela é extremamente concreto, ela não é abstrata na forma de pensar, então ela é puro sentir, e ela é o agora. Talvez essa seja uma vantagem para a criança, porque o adulto,
ele ainda tem essa capacidade que é de idealizar ou de jogar lá para o futuro. Então, soma-se uma coisa com outra e aí... Mas é meio difícil de responder essa para você, viu? Acho que eu vou ficar te devendo. Vou ver o que eu consigo fazer a esse respeito. O medo vem pela razão de um trauma? Como tratar? Ah, não, desculpa, Carolina. E o medo que vem pela razão de um trauma? Como tratar? Vamos entrar nisso aí, tá? Até porque o nosso tempo já, né? Não sei se vocês perceberam, mas o tempo já estourou. Existe dentro de algumas abordagens uma forma, uma técnica, vamos dizer assim, que se chama dessensibilização sistemática. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa tenha medo ou fobia de aranha, aracnofobia. De que forma que a gente vai conduzir? E óbvio que isso eu estou falando de uma maneira muito simplista, de uma maneira muito abrangente, só para vocês terem ideia de como funciona. Essa pessoa em contato com um profissional, e tem que ser um profissional capacitado, um psicólogo, um psiquiatra em algumas situações, essa pessoa vai ser convidada a se expor gradativamente, a um objeto da sua fobia. Então, vamos imaginar que a pessoa... Gente, por favor, não vão sair fazendo isso aí não, que eu processo todo mundo, tá? É para vocês terem uma ideia de como funciona a dessensibilização sistemática. A pessoa, a princípio, é convidada pelo profissional, pelo psicólogo, a imaginar a aranha. Depois, numa próxima oportunidade, e isso tudo ela vai vendo o quanto ela está se sentindo confortável ou não. De uma próxima vez, ela vai ser convidada a imaginar que essa aranha está mais próxima de si. Ou seja, isso vai crescendo até que chegue um momento em que, efetivamente, essa pessoa é colocada próximo de uma aranha. Mas percebe o quanto isso é sistemático e tem que ser muito, muito vagaroso e feito com muita responsabilidade, porque senão isso pode reverter em prejuízo e não em benefício. Até chegar a um ponto em que, efetivamente, na grande maioria dos casos, a pessoa consegue ter um contato ou uma proximidade relativa com a aranha. Para quem era capaz de pular de um prédio, se visse uma aranha perto de si, você conseguir estar no mesmo ambiente que uma aranha, vamos combinar que são danados do progresso, né? Então, é possível. Na grande maioria das situações é possível, tá? A gente ir trabalhando, claro, e com a terapia, não só com a técnica, mas com a terapia, a gente tem um resultado extremamente positivo, tá? Ai, e o medo que vem, imagina depois já começa a raiva. Exatamente, Nelly, você percebe o poder que a gente tem para o bem e para o mal? Se nós conseguimos nos irritar diante de algo que a gente pensou, se a gente pensar em outra coisa diferente, será que a gente não tem o poder de se acalmar? Não é uma escolha? Às vezes não é fácil levar adiante, mas com persistência, com determinação, é possível. É possível. Mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, percebe? São escolhas conscientes. Oi, Brook, amo você. Que bom que você está gostando, meu bem. Obrigada. Obrigada pelo prestígio, gente. Vocês são lindos. As coisas que eu mais amava fazer, não consigo mais. Não tem motivo nem para isso. O que fazer? Amália, será que não é hora de você buscar ajuda? Eu entendo da seguinte maneira. Quando a gente consegue dar conta sozinho, que legal. Porque eu me empenho, eu vou lá e dou conta. Quando eu não consigo dar conta sozinho, poxa, existem profissionais que estão ali para isso. Por que não lançar mão de ajuda? Isso não vai nos tornar menos. Ao contrário, isso vai nos tornar possuidores do controle da nossa vida, percebe? Porque eu decidi buscar ajuda. Ninguém fez isso por mim, eu decidi.
que era o momento de eu buscar ajuda. Porque eu precisava de ajuda. Eu não busco ajuda de um médico quando eu estou com um problema de rim? Ou eu tento resolver em casa? Às vezes tento, né? Se lasca. Mas quando eu percebo que eu estou com uma cólica renal horrorosa, eu não vou no médico, eu não busco ajuda. Por que não buscar ajuda quando a gente tem alguma questão emocional? É corpo igual, gente. A gente só não enxerga o pensamento e o rim, a pedra no rim, você enxerga quando você expele ela. É só isso, gente. Vamos ser um pouquinho mais lúcidos com relação a essa questão do psicólogo versus ser para louco. Não cabe mais, né, gente? Por favor. O médico é para não ficar louco. Elis, tenho medo e passo muito mal com o canto do passarinho. Fico desesperado e fraco. Então, Elis, existe uma possibilidade de alguma experiência lá no passado ter desencadeado esse medo e você ter associado algo ruim ao canto do pássaro. Então, toda vez que vem o canto do pássaro, a sensação ruim vem também. Pense também em buscar ajuda, algo que, veja, você mesma fala, você fica tremendo demais, é horrível. Poxa, se é horrível, né? Acompanho sempre sua live linda, Aline, amo você. Ai, que bom, fico feliz, Amália, que você gostou da minha resposta. Bom, gente, vamos lá. Eu já falei do que a gente pode fazer, então, com relação a como lidar com os nossos medos, tá? Então, existe a questão de, dentro da terapia, a gente usa técnicas. Uma das técnicas que eu sugiro aos meus pacientes é exatamente essa, de contrapor um pensamento negativo e limitante com um pensamento positivo e ampliador e libertador. A gente tem esse poder, tá? A outra coisa, quando a gente já está falando aqui de um caso patológico, como é a fobia, aí sim há necessidade de uma técnica com mais conhecimento, mais aprofundamento, mais tempo, ok? Que é a dessensibilização sistemática, tá bom? Vamos lá. Mais alguma coisa, gente? Eu acho. Obrigada, Marluce. Obrigada mesmo. Mas o que fazer com relação ao quê, Elis? Não entendi, desculpa. Marcele, você que é maravilhosa, linda. Puxa vida. Vocês, gente, vocês são maravilhosos. Porque através de vocês, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de levar adiante esclarecimentos, alívio muitas vezes para pessoas, até porque vocês, de alguma forma, se quiserem, vocês podem ser os perpetuadores disso tudo que a gente está trazendo no dia de hoje. Então, que legal saber que tem tanta gente aqui participando e interessada em saber a respeito disso. Uns porque o medo lhes diz muito de perto, né? Boa parte de vocês aí, mas outros pelo interesse, pela necessidade, pelo interesse realmente do saber. E, poxa, já que eu estou aprendendo, de alguma maneira, se eu entendo que isso é bom e é importante, por favor, leve adiante. Vamos ajudar as pessoas que sofrem. São tantas pessoas que sofrem, gente. Tantas. A minha próxima live, a ideia que eu tenho daqui a um tempo é fazer de novo uma live a respeito da depressão. Porque é outro assunto gritante e que precisa sempre, ele não se esgota pela necessidade, pelo sofrimento que as pessoas têm, sofrimento constante, o aumento de casos de suicídio em virtude da própria depressão. Então, são coisas que quanto mais pessoas souberem, menos pessoas vão sofrer, percebe? Então, vocês são fofos, lindos demais. Eu agradeço muito, não só a atenção, como a participação de vocês. Vocês estão sendo sensacionais, sensacionais mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, Elis, já faz 22 anos que você passa por isso, sobre o canto do pássaro. Vai buscar ajuda, meu bem. Busca ajuda na terapia. São 22 anos, é muito tempo para você sofrer com algo que é possível você elaborar, você tratar, que talvez
Eu não vou falar para você, eu não posso te garantir, óbvio que eu não posso te garantir, de que isso vai ser resolvido, mas existe uma grande possibilidade de que isso aconteça. Já não chega? 22 anos não é muito tempo? Vai buscar ajuda. Tem psicólogos incríveis que fazem trabalhos maravilhosos. Busque ajuda, ok? Exatamente, Marcele. A questão é, a sociedade foca na solução dos sintomas e não nas causas. E nós estamos aqui exatamente para mostrar que enquanto você não olhar para a causa, o sintoma vai se perpetuar. Não adianta fazer de conta que a coisa não está existindo. Ela existe. E já que é assim, vamos parar de botar band-aid em ferida que precisa ser cauterizada. Vamos olhar o que está gerando essa ferida. Né? Eu tomo remédio para dor de cabeça há 20 anos. Eu tenho um problema no fígado. Eu vou viver mais 20 anos tomando remédio. Enquanto eu não olhar para o fígado, nada vai mudar. Nada. Rodrigo, que volto sim, criança. Sempre um prazer. O prazer é meu querido. Você pode ter certeza que o prazer é todo meu. De saber que vocês, de alguma forma, estão gostando, estão aproveitando do que eu estou falando, viu? Até porque eu preparo as lives para vocês, gente, com todo carinho. Com todo carinho do mundo, pode ter certeza. É um prazer para mim fazer isso. É um prazer. Me esquenta o coração, vocês não têm ideia. Não sei como ele não fritou até hoje, viu? Elisa, tenho tanto medo da vida que não tenho vontade de viver. Olha, Elisa, então, meu bem, que tal mudar um pouquinho isso? Que tal apostar um pouquinho que é possível mudar? Talvez seja o caso de você buscar ajuda de um psiquiatra que vai ajudar você com medicamento. Não sou adepta de medicamento, gente. Não faço apologia a medicamento mesmo. Mas existem situações onde o nosso cérebro não está produzindo corretamente as substâncias que precisa para eu me sentir bem. E aí o medicamento tem o seu valor, sim. Então, Elisa, que tal pensar em buscar um médico e um psicólogo? Não é ou um ou outro. Porque às vezes isso é possível de ser corrigido. Às vezes você tem uma depressão, por exemplo, em que o medicamento e a terapia vão ser incríveis. Você vai ficar zerada? Não sei, mas eu garanto que a qualidade do que você sente vai melhorar demais. Você vai começar a pensar em ter prazer de viver, né? Oi, Fernanda! Pro do meu abacateiro, você entrou e eu já estou quase saindo, meu bem. Te amo, obrigada por você ter vindo me prestigiar. Oi, Carlos, boa noite, bem-vindo. Vera Lúcia, obrigada. Gente, não me chama de doutora, não. Sou Mônica, sou Mônica. Eu não dou conta nem do meu nome, que virar doutora na frente, não precisa, não, viu? Deus nos abençoe, viu, meu bem? Deus nos abençoe. Pois é, Carlos Eduardo, serotonina. Às vezes o nosso cérebro não está produzindo o suficiente. Dopamina, serotonina, que são aquelas substâncias que nos dão sensação do bem-estar. E às vezes uma interação ou uma intervenção medicamentosa, ela faz toda a diferença. Quase um milagre, né? Junto com a terapia, então, quase que o milagre fica inteiro. É muito importante, tá? Daisy, então, agora que eu estou vendo aqui nem sei quantos séculos faz que você perguntou. Medo de dirigir, te incomoda demais. O que eu sugiro? Como resolver? Terapia. Terapia. Entra naquilo que eu falei agora há pouco. Existem técnicas que são usadas para ajudar a pessoa a ir tomando contato com a situação que gera aquele medo e, concomitantemente, a terapia vai ajudando você a lidar com questões emocionais que às vezes estão lá atrás, como, por exemplo, medo de ser rejeitada, medo de ser julgada,
medo de ser esculachada. Essa palavra é meio esquisita, mas foi a primeira que me ocorreu. Então, há necessidade de você lidar e elaborar essas questões que provavelmente são as geradoras desse seu medo de dirigir. Porque a coisa não brota do nada, gente. Isso é legal da gente pensar. Existem casos, óbvio, em que a pessoa se viu num acidente, ou seja, ela fez parte de um acidente e isso gerou um trauma nela. Agora, existem situações onde a pessoa nunca se viu em nada que gerasse, não foi nenhum estímulo externo. Ela tem algo dentro dela mal resolvido e que se ela for dirigir, por exemplo, ou ela for falar em público, ela vai se sentir exposta a julgamentos, exposta à humilhação, exposta à ridicularização. Então, para ela não sentir isso, porque ela já sentiu uma vez e foi horrível, ela evita o máximo entrar em contato com situações que podem fazer com que ela seja exposta. Então, vou dirigir? Não. Vou falar em público? Menos. Percebe? Então, a terapia, ela é incrível para esse tipo de coisa, tá bom? Lisa, então, Márcia, trabalha a tua respiração, hein, meu bem? Quando a gente não está bem, quando a gente se sente frustrada e tudo mais, está fugindo um pouquinho do medo, mas não muito, que tal a gente trabalhar a respiração do jeito como eu expliquei? 10, 10, 10, porque aí você vai voltar para o eixo. E quando você estiver tranquila, procura se perguntar, da onde veio essa pouca tolerância à frustração? Por que isso acontece? Às vezes você encontra a resposta, tá? Elisa, faz tratamento há 15 anos com medicação ansiolítico e antidepressivo. Legal. Faz terapia? Não tem jeito. É inevitável. Ah, Mônica, você está puxando a sardinha para sua brasa? Para sua brasa? Estou. Porque o medicamento ele só atua na química cerebral, gente. Questões emocionais não tem medicamento que dê conta. A não ser que ele te desacorde, aí você vai ficar anestesiada, aí pronto, não tem mais emoção. Agora, quando a questão é, por exemplo, uma depressão, ou uma ansiedade patológica, em que eu tenho, o meu cérebro está de alguma forma, naquele momento, não conseguindo dar conta de produzir as substâncias que me ajudam a estar bem e a estar equilibrada. Eu entro com medicamento. E o que eu faço com as emoções da minha vida que de alguma forma estão gerando também esse tipo de coisa, ou estão sendo, no mínimo, desestabilizadas por essa questão da ansiedade ou da depressão. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Não dá para dissociar. Não dá para fazer, para olhar esses problemas de saúde unilateralmente. Há necessidade sempre da terapia, algumas vezes do medicamento. O inverso não está valendo. Não está valendo. Porque nós somos criaturas sentientes. Lembra que eu falei? Nós somos criaturas sentientes. As nossas emoções, elas nos desestabilizam. E nós desestabilizamos as nossas emoções. Alguém precisa ajudar a gente a organizar essa bagunça toda. Quem? O remédio de caixinha? Não. O remédio fica aqui e aqui. Ok? Não existe felicidade de caixinha, gente, embora muita gente acredite. E ai, meus poucos cabelos ficam em pé toda vez que eu vejo isso. Não existe felicidade de caixinha. Nem se tratando de medo, nem se tratando de perdas, de luto, de depressão. Não existe felicidade de caixinha. Tá? Existe sim um trabalho interno com a ajuda do externo, que seria, no caso, um psicólogo e um psiquiatra na manutenção do medicamento. Ok, gente? Ai, bom, gente, eu acho que ok.
Eu acho que ok. Eu acho que do que eu tinha para falar é isso. Se ficou dúvidas, por favor, postem. Como eu expliquei para vocês, postem lá nos comentários. Eu vou com certeza responder todas essas dúvidas que, porventura, eu não tenha falado aqui durante a live, tá bom? Eu agradeço imensamente vocês, nós já passamos bastante do tempo, era 1 hora só de live, daqui a pouco o dono da Mais Psicólogos, aí o Rodolfo, vai me botar para fora de casa não, né, mas da própria Mais Psicólogos. Então, por mim, a gente encerra. Eu fico extremamente feliz com a participação de vocês, com a compreensão de vocês, com a atenção de vocês. Vocês são realmente pessoas muito lindas e muito queridas. E eu espero ver pelo menos alguns de vocês aí na próxima live. Se vocês puderem compartilhar essa live para outras pessoas que de repente podem ser ajudadas de alguma forma com alguma orientação que eu passei, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada. Sônia, você também. Obrigada, Mariana, meus queridos na plateia, amo de coração. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima live. A gente anuncia aí com certa antecedência. Se vocês quiserem conhecer a minha página é psicóloga Mônica Martinez. Vou ter imensa satisfação em tê-los lá, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Eu tenho muitos vídeos, eu tenho algumas lives também, para conhecer a forma como eu trabalho e vai ser um prazer saber que vocês estiveram por lá, ok? Um beijo no coração de todo mundo. 1, 2, 3 e acabou!